Meu nome é Maíra Duarte. Tenho 32 anos. Na última Páscoa, meu pai caminhou até minha bolsa na frente de 18 membros da família. Abriu, tirou o anel de safira da minha avó, aquele que ela deixou especificamente para mim em testamento, e entregou para minha irmã. Júlia deslizou o anel no dedo, sorriu e disse: "Obrigada, pai." Minha mãe assentiu do outro lado da mesa, como se aquilo fosse apenas mais uma tradição de feriado. Ninguém contestou. Ninguém se mexeu. 18 pessoas assistiram meu pai entregar o anel da minha avó, e o som mais alto naquela sala foi o talher assentando na porcelana. Olhei para a cadeira vazia na cabeceira da mesa, a cadeira da vovó Viviane. Ninguém havia se sentado ali desde que ela faleceu. A almofada ainda estava com a marca que ela deixou. Peguei meu celular, disquei um número. O rosto do meu pai mudou antes mesmo de eu desligar. Antes de levar vocês de volta àquele dia, se esta história tocar vocês, deem um like e se inscrevam, mas só se realmente sentirem. E deixem nos comentários de onde estão assistindo e o horário local. Eu sempre leio todos. Agora deixem-me levar vocês de volta 2 anos antes daquela Páscoa, o dia em que minha avó me sentou e colocou aquele anel na minha mão. 4 anos atrás, dirigi até a casa da vovó Viviane numa tarde de terça-feira. Gramado, Rio Grande do Sul. Cidade pequena, árvores grandes, o tipo de lugar onde as pessoas ainda acenam das varandas. Ela tinha 77 anos, afiada como uma lâmina, morando sozinha na mesma casa colonial de 3 quartos que mantinha desde 1971. Ela me recebeu na porta com o café já servido, 2 xícaras preto, do jeito que nós duas gostávamos. Sentamos à mesa da cozinha, aquela com o canto lascado que ela se recusava a consertar, porque o vovô tinha feito aquilo carregando o peru de Natal em 1988. "Tenho algo para você", disse ela, sem enrolação, sem cerimônia. Enfiou a mão no bolso do cardigã e colocou um pequeno saquinho de veludo sobre a mesa. Dentro estava o anel, safira oval engastada em uma fina aliança de ouro. Tinha pertencido à minha bisavó antes de pertencer a Viviane. Ela usara todos os dias por 40 anos. "Quero que você fique com isto", disse ela, "não porque você precisa, mas porque você vai guardar." Virei o anel na palma da mão. O ouro estava quente. Ainda dava para sentir onde o dedo dela havia moldado a aliança. "Por que não a Júlia?" perguntei. Vovó Viviane olhou para mim, firme, clara, do jeito que olhava para tudo. "Porque a Júlia já ganha tudo que aponta. Este anel é para alguém que guarda as coisas." Fechou minha mão ao redor dele. "Leve para casa. Use ou guarde em lugar seguro. É seu agora. Tem sido desde que eu decidi." Não discuti. Quando Viviane Grady tomava uma decisão, ela permanecia tomada. Dirigi para casa com o anel na mão direita. A safira captava a luz do fim da tarde toda vez que eu virava o volante. Parecia uma pequena e quieta promessa. Não fazia ideia de que alguém tentaria quebrá-la. Alguns meses depois, usei o anel num jantar de família na casa dos meus pais. Nada especial, só um assado de domingo, nós 4. Não planejava fazer anúncio. O anel estava na minha mão. Só isso. Minha mãe notou antes da salada. "É o anel da mamãe?" Daniela pousou o garfo. Sua voz tinha aquela neutralidade cuidadosa que ela usa quando já decidiu como se sente sobre algo. "Vovó me deu", respondi. "Há alguns meses." Silêncio. Meu pai continuou cortando a carne. Minha irmã checou o celular. "Ela deu para você", Daniela repetiu como se testasse se a frase aguentaria. "Sim, sem perguntar para ninguém. É o anel dela, mãe. Ela pode dar para quem quiser." O jantar continuou, mas a temperatura na mesa havia caído 10 graus. Júlia não tirou os olhos do prato. Minha mãe encheu a taça de vinho 2 vezes em 15 minutos. Depois do jantar, meu pai me pegou na porta da frente. Roberto Duarte tem 61 anos, ombros largos, o tipo de homem que ocupa todo o batente quando quer. Encostou na parede, braços cruzados. "Esse anel pertence à família", disse ele, baixo e uniforme. "Sua mãe deveria ter falado comigo primeiro." "Ela falou comigo, pai, e me deu." O maxilar dele se contraiu. "Veremos sobre isso." Segurou a porta aberta para mim. Caminhei até o carro no escuro, minha mão instintivamente fechando ao redor do anel. No caminho para casa, disse a mim mesma que ele só estava surpreso, que iria aceitar.
que uma mulher de 77 anos dar um anel para a neta não era algo pelo qual valesse lutar. Eu estava certa sobre uma coisa: não valia a pena lutar. Mas Roberto Duarte não via dessa forma. 2 anos depois que ela me deu o anel, vovó Viviane faleceu. Tinha 79 anos. Câncer de pâncreas, rápido, impiedoso, do tipo que não negocia. Eu estava lá quase todos os dias no final. Dirigia até Gramado depois do trabalho. Sentava com ela na sala enquanto a luz mudava através das janelas altas que ela amava. Às vezes conversávamos. Às vezes eu só lia para ela os livros de Agatha Christie que ela mantinha na mesinha de cabeceira. Ela fechava os olhos e assentia como se já soubesse quem era o assassino. Júlia visitou 2 vezes. Meus pais vinham aos domingos, ficavam 1 hora, traziam flores que murchavam até quarta. O funeral foi numa quinta-feira, chovendo, claro. O testamento foi lido na semana seguinte no escritório de Margarida Alves, advogada, executora e amiga mais próxima de Viviane por 40 anos. O anel estava listado claramente: para minha neta Maíra Duarte, o anel de safira previamente dado a ela, confirmado aqui como sua propriedade exclusiva. Meu pai estava sentado do outro lado da mesa de conferência quando Margarida leu aquela linha. Não contestou em voz alta, mas depois, no estacionamento, eu o ouvi dizer para minha mãe. Ela estava confusa no final. Maíra influenciou ela. Eu estava a uns 4 metros de distância. Ele sabia que eu podia ouvir. Margarida Alves me acompanhou até o carro aquele dia. Enfiou um cartão de visitas na minha mão. Papel cartão creme, fonte simples. Sua avó pediu para eu te dar isto, disse ela. Se alguma coisa acontecer com o anel, você me liga a qualquer hora. Olhei para o cartão. Olhei para Margarida. Ela achava que algo ia acontecer? Margarida me estudou por um momento. Viviane não deixava as coisas ao acaso. Ela deixava nas mãos das pessoas certas. Guardei o cartão na carteira, bem ao lado do anel. 6 meses depois do funeral, Júlia ficou noiva. Tiago Moura, corretor de seguros, cara decente, do tipo que segura portas e lembra aniversários. Namoravam havia 2 anos. O pedido foi num vinhedo. Minha mãe chorou no FaceTime. A ligação sobre o anel veio 3 dias depois. Júlia precisa de algo emprestado para o casamento, disse minha mãe. Sua voz tinha aquela leveza ensaiada. O anel da vovó seria perfeito. Viviane teria querido. O anel é meu, mãe. O testamento da vovó diz isso. Você nem está noiva, Maíra. O que você está fazendo com ele? Estou usando. E mesmo se não estivesse, é minha escolha. Silêncio. Depois, você está sendo egoísta. Naquela noite meu pai ligou. Sem gentilezas. Não torne isso mais difícil do que precisa ser, disse ele. Não estou tornando nada, pai. Eu disse não. Isso deveria bastar. É um anel de família. É o meu anel. Vovó me deu. O testamento confirmou. Vou ficar com ele. Ele desligou. Por 2 semanas nada. Sem ligações, sem mensagens, sem convites de domingo. Achei que o silêncio significava que eles tinham aceitado, que talvez meu pai tivesse olhado o testamento, visto a assinatura da mãe dele e deixado para lá. Então, na semana antes da Páscoa, minha mãe mandou mensagem. Família é família, Maíra. Estamos superando essa coisa do anel. Venha para o jantar de Páscoa. Tio Raul vai estar lá. Todo mundo sente sua falta. A voz dela era quente, conciliadora, o tipo de tom que faz você questionar todas as barreiras que construiu. Eu disse, sim. Coloquei o anel na bolsinha da minha bolsa na manhã da Páscoa. Sempre levava para os encontros de família. O anel da vovó Viviane, na mesa da vovó Viviane. Parecia certo. Parecia como trazer, lá junto. Não sabia que estava caminhando para uma emboscada. Devo contar algo sobre crescer como Duarte. Quando eu tinha 16 anos, meus pais fizeram uma festa de aniversário para mim, depois cancelaram na manhã do dia porque Júlia estava com dor de garganta. Não gripe, não amigdalite, só dor de garganta. Podemos remarcar a sua, disse minha mãe. Nunca remarcamos. Na minha formatura do ensino médio, meus pais chegaram 40 minutos atrasados. Tinham levado Júlia para comprar vestido para o baile de formatura dela e o tempo passou. Eu atravessei o palco, olhei a plateia e encontrei um rosto. Vovó Viviane, primeira fila, mãos no colo. Foi a única que aplaudiu antes de eu chegar ao meu lugar. Quando passei no exame de contadora, 4 meses estudando, 70 horas por semana,
A coisa mais difícil que já fiz, minha mãe disse. Bom, agora ajuda sua irmã com os impostos dela. Júlia não é uma pessoa ruim. Ela só cresceu numa casa onde tudo que ela queria aparecia e tudo que eu queria era remarcado. Depois de um tempo, o padrão para de parecer injusto e começa a aparecer clima. Você não briga com a chuva. Você carrega um guarda-chuva. O anel mudou isso. Pela primeira vez na vida, alguém tinha olhado para mim, realmente olhado, e dito: isto é seu, só seu, eu escolhi você. Viviane não escreveu aquilo a lápis. Escreveu com tinta. Contou para a advogada. Colocou no testamento. Me deu o anel enquanto estava viva e saudável, para não haver dúvida. Se eu deixasse meu pai pegar, se sorrisse e entregasse e dissesse a mim mesma que era só joia, eu não perderia só o anel. Perderia a única prova de que alguém na família me via e estabeleceria precedente. O que Maíra tem, Maíra pode ser mandada entregar manhã de Páscoa. Me vesti. Coloquei uma blusa azul clara que vovó Viviane tinha comprado para mim 2 natais atrás e guardei o anel no pequeno bolso com o zíper da bolsa. A safira cabia na minha palma como uma pedra de rio, lisa, pesada para o tamanho, familiar. A viagem até a casa dos meus pais durou 22 minutos. Gramado em abril cheira a grama molhada e churrasqueira de alguém aquecendo cedo demais. Estacionei na rua atrás da picape do tio Raul. A casa já estava cheia. 18 pessoas. Meus pais, Júlia e Tiago, tio Raul, tia Carol, 4 primos, cônjuges, 2 crianças maiores e Dona Rosa, a vizinha idosa que vovó Viviane costumava levar caceroles. A mesa de jantar se estendia pelo comprimento da sala, posta com a porcelana boa e guardanapos de pano que minha mãe guarda para feriados. Maíra, minha mãe me encontrou na porta. Me abraçou forte, quente, o tipo de abraço que me fazia querer acreditar que tudo estava bem. Fico feliz que você veio, disse ela, e sorriu. O tipo de sorriso que tem uma agenda por trás. Coloquei minha bolsa no balcão da cozinha, ao lado da cesta de pão e dos ovos de Páscoa. Hábito. Eu sempre deixava ali nos jantares de família. Todo mundo sabia. Na sala de jantar, Júlia estava sentada no centro da mesa, Tiago ao lado. O anel de noivado dela captava a luz do teto toda vez que movia a mão, e ela movia muito a mão. Minha mãe orbitava ao redor dela como um satélite, enchendo o copo, ajustando o guardanapo, perguntando sobre o florista. Na cabeceira da mesa, a cadeira da vovó Viviane estava vazia. Ninguém havia mexido, ninguém sentava nela. A almofada ainda estava com a marca. Meu pai estava de pé perto da janela. Olhou para minha bolsa no balcão, depois olhou para outro lado, depois olhou de novo. Sentamos para comer. Meu pai disse, graças. Mencionou vovó Viviane. Vovó teria amado ver esta família reunida. E os olhos dele se desviaram para Júlia enquanto dizia, não para mim, não para a cadeira vazia. Os primeiros 15 minutos pertenciam a Júlia. Minha mãe perguntou sobre o local do casamento. Júlia descreveu um celeiro restaurado nos arredores de Gramado. Vigas expostas, luzes de corda, espaço para 120 pessoas. Minha mãe perguntou sobre o vestido. Júlia descreveu mangas de renda e cauda capela. Minha mãe perguntou sobre as cores, sálvia e marfim. Ninguém me perguntou nada. Meu primo Derek tentou. Como está o trabalho, Maíra? Disse ele, pegando os pãezinhos. Abri a boca para responder e minha mãe cortou. Júlia, conta para ele sobre a situação do florista. É uma história e tanto. Júlia lançou-se numa saga de 10 minutos sobre peônias versus rosas de jardim. Passei os pãezinhos, enchi meu copo de água, comi meu presunto em silêncio. Da outra ponta da mesa, tio Raul me observava. Tinha 64 anos, aposentado, o tipo de homem que construía coisas com as mãos e dizia o que pensava com o mínimo de palavras possível. Era irmão mais novo da vovó Viviane. Mesmo queixo, mesmo olhar firme. Quando cruzou o olhar comigo, deu um pequeno aceno. Não era cumprimento, algo mais próximo de reconhecimento. Acenei de volta. A refeição seguiu. Tiago contou uma piada sobre os clientes de seguro. Tia Carol elogiou o glaze do presunto. As 2 crianças maiores se desculparam para o quintal. Páscoa normal, família normal, exceto que eu continuava notando os olhos do meu pai. Não estavam em Júlia, não estavam na comida. Continuavam se desviando devagar, casuais, deliberados, para o balcão da cozinha,
para minha bolsa, a cada poucos minutos, como se verificasse se ainda estava lá. Depois do prato principal, todos se espalharam. Júlia e Tiago foram para o sofá da sala. Tia Carol ajudou com a louça. Os primos se dispersaram. Fiquei na cozinha enxaguando pratos. A água estava quente e o ritmo era automático. Por alguns minutos, quase esqueci do jeito que meu pai olhava para minha bolsa. Então, ele estava ao meu lado. Roberto Duarte se move silenciosamente para um homem grande. Encostou no balcão a 2 metros da minha bolsa e cruzou os braços. Casual, como se tivesse entrado só para conversar. Ainda carregando o anel da mamãe por aí? Disse ele. Continuei enxaguando. Está na minha bolsa. Sim, parece desperdício ficar numa bolsa. Não é desperdício, é onde guardo. Ele me observou por um longo momento. A torneira corria. Vapor subia entre nós. Sua irmã vai se casar em 4 meses, disse ele. Algo velho, algo emprestado. Você sabe como é. Júlia tem um lindo anel de noivado, respondi. Ela não precisa do meu. Não é sobre necessidade, é sobre família. Desliguei a torneira, sequei as mãos no pano de prato, olhei para ele. Pai, já respondi isso mais de uma vez. Ele sustentou meu olhar por 3 segundos. Depois se afastou do balcão e saiu da cozinha sem dizer mais uma palavra. Fiquei ali, pano de prato nas mãos, vendo as costas dele desaparecer no corredor. Aquele olhar, eu reconheço agora. Era cálculo. Ele não estava fazendo conversa. Estava confirmando que o anel estava lá, confirmando que a bolsa estava acessível, confirmando que eu não tinha trancado no carro ou deixado em casa. Respondi à pergunta dele. Só não sabia que estava dando coordenadas. Sequei o último prato e fui para a sala. A casa tinha entrado naquele zumbido preguiçoso pós-refeição. Copos meio vazios, risadas baixas, uma criança brincando num tablet no canto. Quase perdi. Minha mãe estava sentada ao lado de Júlia no sofá de 2 lugares, inclinada bem perto, as cabeças quase se tocando. A mão de Daniela repousava no joelho de Júlia. Captei o final de um sussurro. 4 palavras claras como um sino. Seu pai vai resolver. Júlia olhou para cima. Me vi. Sua expressão mudou. Rápida, treinada, impecável. Sentou-se para trás e sorriu. Então, Maíra, está namorando alguém? A pergunta caiu como uma carta virada na mesa de pôquer. Não curiosidade. Lembrete. Você não está noiva. Você não precisa do anel. Estou bem, Júlia. Obrigada. Minha mãe alisou a saia. É uma pena que o anel não faça parte de algo especial. Olhei para ela. Vovó me dar foi especial o suficiente. O silêncio que se seguiu tinha peso. O maxilar da minha mãe se contraiu. Júlia olhou para Tiago, que estava rolando o celular e não tinha ouvido nada. Da sala de jantar, ouvi tio Raul tossir. O tipo de tosse que podia ser limpando a garganta ou cobrindo uma reação. Seu pai vai resolver. As palavras se repetiram na minha cabeça enquanto eu sentava na poltrona perto da janela. Resolver o quê? Resolver eu. Resolver o anel. Disse a mim mesma que estava lendo demais. Mães sussurram para filhas o tempo todo. Não precisava significar nada, mas meu estômago sabia. Do jeito que o estômago sempre sabe antes do cérebro alcançar, algo estava prestes a acontecer, e eu estava sentada bem no meio. Então, neste ponto, estou sentada na sala de estar dos meus pais, cercada pela família, e consigo sentir algo se formando. Meu pai acabou de confirmar onde estava o anel. Minha mãe acabou de sussurrar para minha irmã que o pai ia resolver. E eu ainda estou ali pensando que eles não fariam realmente. Não aqui. Não na Páscoa. Se você já sentou numa sala cheia de pessoas que deveriam te amar e sentiu o ar mudar, sabe exatamente como é aquele momento. Fiquem comigo. O que acontece depois? Ainda não acredito que aconteceu na frente de todo mundo. Me desculpei para ir ao banheiro, tranquei a porta, encostei na pia. Meu reflexo parecia cansado. Não sono cansado. O tipo de cansado que vem de ficar parada quando cada nervo do corpo diz para se mexer. Peguei o celular do bolso e abri minha bolsa. Tinha pegado no caminho pelo corredor, um instinto que não questionei. O anel ainda estava no bolso com zíper. Toquei o saquinho de veludo. Ainda lá. Ok. Ao lado dele, enfiado no compartimento de cartão, estava o cartão de Margarida Alves. Papel cartão creme. Fonte preta simples. Margarida A. Alves. Advogada. Planejamento sucessório e inventário.
O cartão estava na minha carteira havia 2 anos, desde o dia em que o testamento foi lido. Lembrei o que Margarida disse quando me entregou. Se alguma coisa acontecer com o anel, você me liga. E lembrei o que ela disse depois, mais baixo, quase para si mesma. Sua avó era a mulher mais afiada que já conheci. Ela não deixava as coisas ao acaso. Passei o polegar sobre as letras em relevo. Margarida tinha sido a melhor amiga da vovó Viviane por 40 anos. Se conheceram num bazar da igreja em 1983 e nunca pararam de conversar. Toda terça-feira à tarde, sem falta, Viviane dirigia até o escritório de Margarida e elas tomavam chá e revisavam o que Viviane quisesse revisar. Testamento, contas, planos. Vovó Viviane era metódica. Declarava imposto em janeiro. Trocava a bateria do detector de fumaça no primeiro dia de cada mês. Atualizava o testamento toda vez que algo significativo acontecia e pediu a Margarida para me dar aquele cartão. Coloquei o cartão de volta, fechei o zíper da bolsa, olhei para mim no espelho. Não sabia ainda o que ela tinha deixado com Margarida além do testamento, mas começava a entender que Viviane tinha planejado muito mais à frente do que qualquer um de nós percebia. Saí para a varanda dos fundos para tomar ar. O sol estava se pondo atrás das árvores e o quintal cheirava a muque úmido e o final da churrasqueira de alguém. Um sino de vento que vovó Viviane tinha dado para minha mãe anos atrás pendia da calha, girando lentamente sem som. Tio Raul estava sentado na cadeira de balanço da varanda, uma garrafa de cerveja no joelho. Não pareceu surpreso em me ver. Raramente parecia surpreso com qualquer coisa. "Está usando o anel da Viviane hoje?" perguntou ele. Casual, como se perguntasse sobre o tempo. "Está na minha bolsa. Ia colocar depois do jantar." Ele assentiu, tomou um gole lento, olhou para o quintal. "Sua avó falou comigo sobre aquele anel", disse ele. Falou sobre um monte de coisas, na verdade, no final. Sentei no degrau da varanda. "Que tipo de coisas?" "Sobre o que seu pai tentou fazer." Meu peito apertou. "O que você quer dizer?" Raul pousou a cerveja. Olhou para mim do jeito que vovó Viviane olhava. Direto, sem piscar. Ela me contou que Ricardo foi na casa dela, sentou na mesa da cozinha, mandou ela reescrever o testamento. Queria o anel indo para Júlia através dele. Queria ser ele a decidir. Quando foi isso? Cerca de 1 ano antes de ela falecer. Ela disse não. Ele levantou a voz. Ela pediu para ele sair. Fiquei olhando para ele. Ela nunca me contou isso. Não queria te preocupar, mas contou para Margarida e escreveu tudo. Pegou a cerveja de novo. Sua avó não era do tipo que perdoava Maíra. Era do tipo que documentava. Antes que eu pudesse perguntar mais, a voz da minha mãe veio através da porta de tela. "Sobremesa pronta? Todo mundo para dentro?" Raul se levantou devagar. Olhou para mim mais uma vez. "Se acontecer alguma coisa hoje à noite, liga para Margarida." Reunimos ao redor da mesa de novo. Daniela trouxe o bolo de pecan, receita da vovó Viviane. Mesma massa de açúcar mascavo, mesmos pecãs torrados arrumados em círculos concêntricos. Minha mãe fazia todo ano desde que Viviane ensinou, e sempre mencionava. "Mamãe sempre fazia isso", disse Daniela, colocando o bolo no centro da mesa. Alisou a borda do prato. "Só sigo a receita dela. Algumas coisas devem ficar na família." Olhou para mim quando disse a última parte. Não demorou, só o suficiente. Tia Carol cortou a primeira fatia. Pratos circularam. A conversa voltou para o casamento de Júlia. Lista de convidados, distribuição de assentos, lua de mel. Uma das esposas dos primos pediu para ver o anel de noivado de Júlia. Júlia estendeu a mão, radiante. "É o anel de família?" perguntou a prima. Júlia riu. "Ainda não, mas espero que em breve." Minha mãe riu com ela. Uma risada pequena, do tipo que carrega uma promessa. Pus o garfo na mesa, olhei do outro lado para tio Raul. Ele observava meu pai. Roberto se levantou da cadeira. "Preciso de mais café", disse ele. Empurrou a cadeira e caminhou para a cozinha. A cafeteira estava no balcão da esquerda. Minha bolsa estava no da direita. Meu pai foi para a direita. Senti antes de entender. Aquela queda fria no estômago. Aquela que vem quando o corpo reconhece o perigo um segundo inteiro antes do cérebro. Virei na cadeira, observei as costas dele, observei as mãos. Ele não foi pegar café. A cafeteira ficou intocada no balcão oposto, a luz vermelha ainda piscando.
Meu pai estava de pé na frente da minha bolsa e a mão dele já estava no zíper. Não apressou. Isso é o que mais lembro. Roberto Duarte abriu o zíper da minha bolsa como se estivesse pegando a própria carteira. Calmo, treinado, como se tivesse ensaiado o movimento. A mão entrou no bolso com o zíper. Tirou o saquinho de veludo, abriu. A Safira captou a luz do teto da cozinha. Um flash de azul profundo ali e se foi. Depois voltou para a sala de jantar. 18 pessoas na mesa, todas as cabeças viraram. Ele atravessou até a cadeira de Júlia, segurou o anel na palma aberta. Isto pertence a alguém que vai usar, disse ele. Júlia olhou para o anel, olhou para nosso pai, não olhou para mim. Pegou, deslizou no dedo da mão direita, sorriu. Obrigada, pai. Minha mãe pousou a xícara de café. Viu, disse ela. É assim que a família funciona. 18 pessoas. Tia Carol, tio Raul, Derek e esposa. Dona Rosa, Tiago, os primos, as crianças espiando do corredor. Cada uma delas assistiu meu pai abrir minha bolsa, pegar minha propriedade e entregar para minha irmã. Ninguém disse uma palavra. Eu me levantei. Minha cadeira arranhou o assoalho. O som cortou o silêncio como uma rachadura no vidro. Olhei para a mão de Júlia, a Safira da vovó Viviane num dedo que não tinha direito. Olhei para minha mãe que sorria. Olhei para meu pai que estava de pé com os braços cruzados, maxilar travado como se tivesse acabado de consertar um cano vazando. Depois olhei para a cadeira da vovó Viviane, almofada ainda com marca, e ouvi a voz dela. Não mística, não fantasma, só memória, clara como uma tarde de terça com café. Se alguém pegar o que é seu e ninguém impedir, você liga para a Margarida. Não gritei, não me joguei sobre a mesa, não agarrei a mão da minha irmã e arranquei o anel do dedo dela. Embora cada músculo do meu corpo puxasse para isso, fiquei parada, deixei o silêncio segurar. 18 pessoas me encaravam, esperando. O sorriso da minha mãe tinha congelado no lugar. Ela estava pronta para lágrimas, pronta para a cena, pronta para a versão de Maíra que choraria e depois pediria desculpas e depois dirigiria para casa e engoliria tudo. Aquela versão de mim tinha se aposentado cerca de 30 segundos atrás. Caminhei até o balcão da cozinha. Minha bolsa ainda aberta, zíper escancarado como uma ferida. Enfiei a mão, passei pelo compartimento onde o saquinho de veludo costumava ficar e tirei o cartão de Margarida Alves. Papel cartão creme, fonte preta. As bordas estavam macias de 2 anos na carteira. Peguei o celular, caminhei para a varanda dos fundos. A porta de tela bateu atrás de mim. A voz do meu pai me seguiu. Aonde você vai? Não me virei. Estou fazendo uma ligação. Atrás de mim, silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando alguém faz a única coisa que ninguém planejou. Disquei o número de Margarida. Minhas mãos estavam firmes. Minha voz estava firme. Tudo dentro de mim tremia. Mas minhas mãos e minha voz tinham decidido que não iam participar disso. 3 toques. Maíra. A voz de Margarida estava calma, alerta, como se estivesse esperando ao lado do telefone. Ele pegou, eu disse. Meu pai tirou o anel da minha bolsa e deu para Júlia na frente de todo mundo. Uma pausa, uma respiração. Estarei aí em 20 minutos, disse Margarida. Não saia dessa casa. Desliguei, me virei. Através da porta de tela, conseguia ver a sala de jantar. Meu pai ainda estava de pé, mas não sorria mais. Voltei para dentro. A porta de tela fechou suavemente atrás de mim. Todas as cabeças na sala de jantar viraram. Alguém está vindo, eu disse. Minha mãe se levantou. O que você quer dizer com alguém está vindo? Quem você chamou? A advogada da vovó. A palavra caiu na sala como uma pedra num lago parado. Observei as ondas baterem em cada rosto. Confusão dos primos, alarme de tia Carol, silêncio vazio de Dona Rosa e meu pai. O rosto de Roberto Duarte mudou do jeito que uma paisagem muda quando as nuvens chegam. A confiança escoou dele. Os braços se descruzaram. As mãos encontraram o encosto de uma cadeira e ele segurou. Você chamou uma advogada, disse ele, por causa de um anel. Por causa do anel da vovó, respondi. Sim, isso é assunto de família, Maíra. Então a família não deveria ter roubado de mim. A mão de Júlia foi até a Safira no dedo. Ela girou. Pela primeira vez desde que colocou, não parecia satisfeita. Parecia incerta. Tiago pousou o celular. Os olhos dele iam entre Júlia e eu, depois para Roberto, depois de volta.
Ele calculava do jeito que gente de seguro calcula risco, responsabilidade, exposição. Minha mãe sentou de novo. Isso é ridículo. Estamos fazendo cena. Pai fez a cena. Mãe, só estou respondendo. Da outra ponta da mesa, tio Raul não tinha se mexido. Estava sentado com as mãos cruzadas, observando. Quando os olhos de Roberto varreram a sala procurando apoio, pousaram em Raul. Raul olhou de volta. Não piscou, não assentiu. O relógio na parede tique-taqueava. Garfos abandonados nos pratos de sobremesa. O bolo de pecan meio comido. Receita da vovó Viviane esfriando na mesa onde ela costumava sentar. 20 minutos. Margarida estava há 20 minutos. Ninguém saiu da mesa. Os 20 minutos mais longos da minha vida se desenrolaram naquela sala de jantar. Meu pai andava da cozinha para a janela, da janela para o corredor de novo, mantinha as mãos nos bolsos, mas dava para ver elas se mexendo, punhos abrindo e fechando, trabalhando em algo que não conseguia dizer em voz alta. Você está exagerando, disse Daniela. Usava a voz de igreja, suave, medida, aquela que usava quando queria soar razoável, dizendo algo irracional. É Páscoa, podemos só ser uma família? Éramos uma família 20 minutos atrás, respondi. Depois papai mexeu na minha bolsa. Júlia não tinha falado. Estava sentada com as mãos no colo, a Safira escondida debaixo da mesa. Tiago se inclinou e sussurrou algo. Ela balançou a cabeça. Meu primo Derek se levantou e foi para a cozinha. Voltou com água, colocou um copo na minha frente sem dizer uma palavra. A esposa deu um olhar para ele. Ele deu de ombros. Roberto parou de andar, apontou para mim. Liga de volta. Diz para ela não vir. Não, Maíra. Não, pai. Da cadeira dele, tio Raul falou pela primeira vez. A voz era baixa e uniforme e atravessou a mesa sem esforço. Deixa ela vir. Todas as cabeças viraram. O maxilar de Roberto se contraiu. Fica fora disso, Raul. Viviane era minha irmã. Raul pegou a garrafa de cerveja vazia e pousou de novo, deliberado como um martelo. Não estou ficando fora de nada. A sala ficou quieta de novo. O relógio tique-taqueava. Dona Rosa dobrava o guardanapo em quadrados cada vez menores. Uma das crianças apareceu na porta, sentiu a temperatura e recuou. Então cascalho rangendo sob pneus. Um carro entrando na garagem. Porta abrindo e fechando. Passos na varanda. Uma batida. Abri a porta. Margarida Alves estava na varanda num cardigã de lã cinza, cabelo prateado preso com cuidado. Tinha 72 anos. Magra, ereta, o tipo de mulher que podia silenciar um tribunal ajustando os óculos. Carregava um envelope pardo debaixo do braço, grosso, fechado com grampeador metálico. Olhou para mim. Você está bem? Estou. Eles estão na sala de jantar. Ela assentiu uma vez e entrou. Eu segui. Quando Margarida entrou na sala de jantar, 18 pares de olhos se fixaram nela. Ela varreu a mesa do jeito que um cirurgião varre um campo operatório. Metódica, sem pressa, sem perder nada. O olhar pousou na mão de Júlia, na Safira, depois se virou para meu pai. Ricardo. A voz dela não tinha calor nem hostilidade, gravidade profissional pura. Esperava que sua mãe estivesse errada sobre você. Meu pai endireitou os ombros. Isso é assunto de família, Margarida. Eu sou família, Ricardo. Sua mãe garantiu isso. Colocou o envelope pardo na mesa entre o bolo de pecan meio comido e a pilha de pratos de sobremesa. O fecho clicou quando abriu. Dentro, uma cópia autenticada do testamento da vovó Viviane e um único envelope lacrado, cor creme, com a caligrafia de Viviane na frente. Margarida colocou os dois documentos lado a lado. Cruzou as mãos. Antes de ler isto, disse ela, dirigindo-se à sala, quero que todos aqui entendam algo claramente. O anel que Júlia está usando atualmente é propriedade legal de Maíra Duarte. Foi dado a ela como presente pessoal há 4 anos e confirmado como propriedade exclusiva dela no último testamento de Viviane Grady. Retirar da bolsa de Maíra sem consentimento dela é furto conforme o Código Penal. A mão de Daniela foi para a boca. Júlia olhou para o pai. Roberto não disse nada. Margarida pegou o envelope lacrado. Viviane escreveu esta carta 14 meses antes de falecer, disse ela, segurando para a sala ver. Caligrafia de Viviane, inclinada, precisa. A caligrafia de uma mulher que escreveu cartas a vida inteira. Ela estava lúcida.
Teve o médico assinando declaração de capacidade no mesmo dia. Essa declaração está anexada. Quebrou o lacre, desdobrou uma única página e leu. Se estão lendo isto, significa que Ricardo pegou o anel. A sala parou de respirar. Eu sabia que ele faria. Ele veio na minha casa 3 vezes no último ano pedindo para mudar meu testamento. Queria o anel indo para Júlia. Não porque Júlia queria, mas porque ele queria ser o que dava. Queria decidir. É disso que sempre se tratou com Ricardo. Não amor, não tradição, controle. Minha mãe pressionou o guardanapo nos olhos. O rosto de Júlia tinha ficado branco. Escolhi Maíra porque Maíra nunca pediu nada. Ela aparecia, sentava comigo, escutava. Mereceu este anel, não por querer, mas por ser o tipo de pessoa que guarda o que importa. Margarida pausou. O único som era o relógio. Ricardo, se você estiver ouvindo isto, eu te amo, mas você nunca teve direito de decidir por mim. Nem enquanto eu estava viva, nem depois que eu fosse. Margarida dobrou a carta, colocou na mesa. A sala estava silenciosa do jeito que só salas cheias de pessoas que acabaram de ouvir algo irreversível conseguem ficar silenciosas. Olhei para meu pai. O rosto dele estava cor de cinza. As mãos seguravam o encosto da cadeira tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. Minha mãe chorava, quietamente, do jeito que chora quando não consegue girar. Vovó Viviane, morta havia 2 anos, tinha acabado de voltar para a sala e dito exatamente o que queria dizer. Meu pai encontrou a voz. Saiu fina. Ela estava confusa no final. Não sabia o que estava escrevendo. Margarida não piscou. Viviane escreveu esta carta com 78 anos. Dirigiu sozinha até meu escritório. Sentou na minha frente por 1h30. Ditou partes e escreveu outras à mão. O médico dela, Dr. Alan Fisher, que vários de vocês conhecem, assinou a declaração de capacidade naquela tarde. É a 2ª página no envelope. Roberto abriu a boca, fechou. Tio Raul se levantou. A cadeira arranhou. A sala virou. Ela me contou também, Ricardo. A voz de Raul era firme, medida, a voz de um homem que segurava aquilo havia 2 anos e finalmente tinha permissão para soltar. 2 natais atrás, fui verificar o aquecedor dela. Ela me contou que você tinha ido na cozinha dela e exigido que reescrevesse o testamento. Disse que você levantou a voz. Disse que pediu para você sair. Não foi o que eu estava lá, Ricardo. Eu estava na sala ao lado quando você voltou uma 2ª vez. Ouvi cada palavra. Ela disse não e você chamou ela de teimosa. Chamou sua própria mãe de teimosa porque ela não entregaria o que era dela. A sala estava imóvel. Tia Carol tinha a mão no peito. Derek olhava para o prato. Dona Rosa, 80 anos, vizinha da vovó Viviane por 3 décadas, balançava a cabeça lentamente de um lado para o outro, como um pêndulo parando. Meu pai olhou ao redor da mesa, procurando um aliado, alguém para contestar, dizer que Raul exagerava, defender ele. Não encontrou nada. Todo o rosto ou desviava o olhar ou olhava direto através dele. Daniela estendeu a mão para o braço dele. Ele puxou. Margarida se virou para minha irmã. Júlia, preciso que você devolva o anel para Maíra. Júlia ficou congelada. Os olhos dela saltaram para nosso pai, esperando, do jeito que esperava a vida inteira, que ele dissesse o que fazer em seguida. Roberto não disse nada. Estava olhando para o chão. Minha mãe pressionava o guardanapo mais forte contra os olhos. Nenhuma palavra saía. Foi Tiago quem se moveu primeiro. Estendeu a mão gentilmente e pegou a mão direita de Júlia. Ela não resistiu. Deslizou a safira do dedo dela com cuidado, do jeito que se manuseia algo que não te pertence, e colocou na mesa na minha frente. Eu não sabia de nada disso, Maíra, disse Tiago baixinho. Desculpe. Peguei o anel. A safira estava quente da mão de Júlia. Deslizei no dedo o anelar direito, onde sempre esteve, onde vovó Viviane tinha colocado 4 anos atrás. Margarida endireitou os documentos na mesa. Mais uma coisa, disse ela. Viviane também instruiu que eu informasse a todos. Se o anel for retirado da posse de Maíra novamente, estou autorizada a registrar boletim de ocorrência por furto e apropriação indébita. Isto não é ameaça, é desejo dela. A sala absorveu aquilo. Ninguém discutiu. Ninguém zombou. Olhei para a cadeira vazia. A almofada ainda com marca. E por um segundo, só um podia jurar que senti. Aquela presença quieta e firme, o cheiro de café e loção de gardênia,
Um aceno que dizia: "Boa menina, você cumpriu sua promessa." Meu pai afundou na cadeira. Minha mãe olhava para a toalha de mesa. As mãos de Júlia estavam vazias no colo. O bolo de pecan estava frio. Receita da vovó Viviane, intocado. A Páscoa tinha acabado. Então ali estou eu, sentada à mesa de Páscoa dos meus pais, anel de volta na mão, a carta da minha avó ainda ecoando nas paredes. Meu pai não olha para mim. Minha mãe encara a toalha de mesa. E minha irmã, pela primeira vez em 28 anos, não tem nada a dizer. Se você já teve alguém estender a mão de além e te defender quando ninguém na sala faria, sabe como é essa sensação. Preciso contar o que aconteceu depois daquele jantar, porque as consequências não pararam naquela mesa. Eu me levantei. Não bati nada. Não apontei dedos. Só fiquei na sala de jantar dos meus pais com o anel da minha avó na mão e disse o que precisava ser dito. Não vou fingir que isso não aconteceu. A sala estava parada. Olhei primeiro para meu pai. Pai, você mexeu na minha bolsa e pegou minha propriedade na frente de todo mundo nesta mesa. Depois para minha mãe. Mãe, você ajudou a planejar. Seu pai vai resolver. Eu ouvi você. Depois para Júlia. Júlia, você colocou no dedo e disse, obrigada. Não perguntou para mim. Não hesitou. O queixo da minha irmã tremeu. As mãos da minha mãe torciam o guardanapo no colo. Os olhos do meu pai ficaram no chão. Eu amo esta família, eu disse. Mas amor não significa que deixo vocês pegarem o que é meu. Não significa que sorrio enquanto alguém abre minha bolsa e entrega a única coisa que minha avó me deixou. Peguei minha bolsa, coloquei o casaco. Não vou vir para os jantares de domingo por um tempo. Não porque estou brava, mas porque preciso de espaço e porque vocês precisam pensar em algo, se querem um relacionamento comigo ou só acesso ao que eu tenho. Meu pai olhou para cima. Você está exagerando. Vovó não achava, respondi. Ela escreveu uma carta inteira sobre isso. Caminhei até a porta da frente. Margarida já estava na varanda, envelope debaixo do braço, esperando com a quietude paciente de uma mulher que fazia esse tipo de trabalho havia 40 anos. Atrás de mim ouvi Daniela dizer, ela vai se acalmar. Não me virei. Saí da varanda e entrei no ar da noite. O céu estava rosa e azul escuro, e o sino de vento girava lentamente e não dizia nada. Eu tinha terminado de me acalmar. Ficamos perto do carro de Margarida na garagem. A casa brilhava atrás de nós. Luzes quentes, sombras de pessoas ainda sentadas à mesa. Ninguém tinha saído. Ninguém tinha me seguido. Margarida enfiou a mão no carro e me entregou um segundo envelope. Este era menor. Meu nome estava na frente na caligrafia da vovó Viviane. A mesma letra inclinada, as mesmas letras firmes. Tem mais uma coisa que Viviane deixou para você, disse Margarida. Uma carta pessoal só para você. Ela pediu para eu te dar depois que o anel estivesse seguro. Virei o envelope. Estava lacrado com fita transparente, do jeito que vovó Viviane lacrava tudo, arrumado e deliberado. Abri ali na garagem sob a luz da varanda. A carta era curta, meia página. A letra dela ficava menor no final, do jeito que sempre ficava quando se concentrava. Maíra, se você está lendo isto, fez a coisa certa. Cumpriu sua promessa. Eu sempre soube que cumpriria. O anel é seu, mas mais importante, sua voz é sua. Nunca deixe ninguém tirar isso de você. Com amor, vovó. Li 2 vezes. Depois dobrei e pressionei contra o peito e chorei. Não alto, não dramático, só o tipo de choro que acontece quando alguém que você perdeu estende a mão através da distância e diz exatamente o que você precisava ouvir. Margarida pôs a mão no meu ombro. Ela falava de você toda vez que nos encontrávamos, disse ela. Toda terça. Você era a parte favorita da semana dela. Enxuguei os olhos. Olhei para o anel na mão. Olhei para a carta. Obrigada, Margarida. Não me agradeça. Agradeça sua avó. Ela planejou isso melhor do que a maioria planeja a aposentadoria. Quase ri. Quase. Estava prestes a entrar no carro quando a porta da frente abriu. Tio Raul saiu, vestindo o casaco com uma mão, chaves da caminhonete na outra. Caminhou até mim devagar. A luz da varanda pegou as linhas no rosto dele, profundas, do tipo que vem de anos trabalhando ao ar livre e apertando os olhos contra o sol. Parecia com vovó Viviane quando a luz batia nele, não é? Mesmas maçãs do rosto, mesma forma da boca.
Eu deveria ter dito algo antes, disse ele. Anos atrás, quando ele foi pela primeira vez na casa dela, eu deveria ter me levantado então. Você se levantou hoje à noite, tio Raul. Isso que importa. Ele balançou a cabeça. Eu vi minha irmã ser empurrada pelo próprio filho. Vi acontecer e disse a mim mesmo que não era meu lugar. Parou, engoliu. Essa é a pior desculpa que existe. Ela não te culpava, nunca mencionou para mim. Isso porque ela resolveu sozinha, do jeito que sempre fez. Olhou para o anel na minha mão. Sua avó teria orgulho de você lá dentro. Ela teria orgulho de você também. Os olhos dele ficaram vermelhos. Piscou para a afastar. Rápido, treinado, do jeito que homens da geração dele fazem. Depois me puxou para um abraço. Breve, apertado. Do tipo que diz tudo em 3 segundos. Se precisar de qualquer coisa, disse ele, dando um passo para trás. Você me liga. Não na semana que vem. Não quando for conveniente. Você liga. Vou ligar. Ele assentiu, caminhou até a caminhonete, ligou o motor, saiu devagar, do jeito que faz tudo. Entrei no carro, anel na mão, carta no banco do passageiro, as lanternas de margarida desaparecendo na estrada à frente. Dirigi para casa sozinha, mas o banco do passageiro não parecia vazio. As ligações começaram na manhã seguinte. Minha mãe ligou 4 vezes antes do meio-dia. Deixei todo mundo cair na caixa postal. Deixou 2 mensagens. A primeira chorosa, a segunda afiada. À noite, as mensagens começaram. Você envergonhou seu pai na frente da família toda. Digitei de volta. Ele se envergonhou sozinho, mãe. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Depois nada. Tia Carol ligou naquela noite. A voz dela era gentil, cuidadosa. Do jeito que as pessoas falam quando sabem que estão pisando em algo frágil. Eu não sabia, querida, sobre o testamento, sobre o que Ricardo fez com Viviane. Nenhum de nós sabia. Quero que saiba que estou do seu lado. Derek também. Agradeci. Falava sério. A mensagem de Júlia chegou no dia seguinte. Breve. Medida. Dava para ver que tinha rascunhado várias vezes. Eu não sabia que o pai ia fazer aquilo. Li 2 vezes. Depois respondi. Você colocou o anel, Júlia. Sabia que não era seu. Sem resposta. Meu pai não ligou. Não mandou mensagem. Silêncio total de Roberto Duarte. O tipo de silêncio que parece mais alto que grito. Tinha sido exposto na frente da família. As palavras da mãe dele pairando na sala como fumaça que não ia embora. E ele não tinha absolutamente nada a dizer. Até quarta, a família tinha se rearrumado silenciosamente. Tia Carol e 2 dos meus primos estavam me checando regularmente. Tinham parado de ligar para Ricardo e Daniela. Não dramaticamente. Sem anúncios, sem discursos. Só pararam de ligar. Daniela notou. Mandou mensagem para a tia Carol. Não entendo por que todo mundo está tomando partido. Carol respondeu. Ninguém está tomando partido, Daniela. Só estamos prestando atenção. Essa mensagem circulou pela família como fogo em mato seco. Eu não mandei para ninguém. Não precisei. A verdade tinha pernas próprias. 1 semana depois da Páscoa, Júlia apareceu no meu apartamento. Sem ligação, sem mensagem, só uma batida às 19h30 de uma terça à noite. Abri a porta. Ela estava usando o cardigan cinza que eu tinha dado de Natal. Os olhos estavam inchados. Tinha chorado de verdade, não o tipo performático que aprendeu com nossa mãe. Posso entrar? Dei espaço. Sentou na beira do meu sofá como se pudesse precisar sair rápido. Quero que saiba, disse ela. Eu não pedi para o pai pegar. Eu sei que não pediu, Júlia. Mas você não impediu. Ele colocou na sua mão e você deslizou no dedo e disse obrigada, pai. Não olhou para mim. Não disse espera. Isso é da Maíra? Você só pegou. Ela pressionou as palmas contra os olhos. Chorou do jeito que chorava quando era pequena. Cabeça baixa, soluçando, incapaz de recuperar o fôlego. Desculpa, Maíra. Desculpa de verdade. Acreditei nela. Sentei na frente e deixei o silêncio segurar. Eu sei que você sente muito, eu disse. Mas desculpa não desfaz o que aconteceu naquela mesa. Não desfaz 30 anos de eu ser a segunda. Não desfaz o pai mexendo na minha bolsa enquanto todo mundo olhava. Ela assentiu. Não discutiu. Quero que a gente fique bem, disse ela. Eu também. Mas isso vai levar tempo. E começa com você vendo o que aconteceu. Realmente vendo. Ela saiu 20 minutos depois. Fechei a porta e encostei nela.
Tiago me ligou 3 dias depois. Não esperava. Sempre pensei nele como fundo, agradável, educado, o tipo de homem que segura seu casaco e não faz perguntas complicadas. Tinha subestimado ele. Quero que saiba de uma coisa, disse ele. A voz era medida, mas firme. O que seu pai fez foi errado. Falei isso para a Júlia. Agradeço você dizer isso, Tiago. Tem mais. Falei para a Júlia que não quero os pais dela envolvidos no planejamento do casamento mais. Não depois do que vi naquele jantar. Sentei. É uma decisão grande. É a decisão certa. Seu pai abriu a bolsa de outra pessoa na frente de 18 pessoas e simplesmente pegou algo. Depois sua mãe agiu como se fosse normal. Não posso ter essa energia ao redor do nosso casamento, ao redor da nossa vida. Isso é entre você e Júlia. Eu sei, mas queria que ouvisse de mim. Pausou. A carta da sua avó mudou como vejo esta família. Sempre achei que seus pais eram rigorosos, mas justos. Agora sei que são rigorosos e seletivos. Rigorosos e seletivos. Virei a frase na cabeça. Era precisa, dolorosamente precisa. Mais uma coisa, disse Tiago. Desculpe não ter feito nada na mesa quando aconteceu. Fiquei ali com o celular como um idiota. Você devolveu o anel, Tiago. Foi você que tirou do dedo dela e devolveu. Isso conta. Deveria ter contado antes. Desligamos. Coloquei o celular no balcão e olhei pela janela. Tiago não me devia nada. Estava se casando para dentro desta família, não para fora. Mas tinha visto o que viu e feito sua própria escolha. E ao fazer isso, tinha tirado de meu pai algo que Roberto valorizava mais que qualquer anel. Influência sobre o casamento da filha. 3 semanas se passaram. Meu celular tocou numa quarta à noite. A tela dizia, pai. Fiquei olhando por 4 toques antes de atender. Sua mãe acha que devemos conversar, disse ele. A voz soava cansada, não arrependida, cansada. A voz de um homem que tinha passado 3 semanas numa casa onde o telefone parou de tocar e os convites pararam de chegar. O que você quer dizer, pai? Longa pausa. Dava para ouvir a televisão ao fundo, um jogo de futebol, volume baixo, o som de uma casa que costumava ser cheia, e não é mais. Eu não deveria ter mexido na sua bolsa. Esperei. Ele não continuou. É um começo, eu disse. Mas você também precisa dizer que o anel é meu e que os desejos da vovó importam. Outra pausa, mais longa desta vez. Quase dava para ouvir ele lutando consigo mesmo. A versão de Roberto que sabe que estava errado lutando com a versão que passou 61 anos acreditando que é o chefe da mesa. Foi decisão da sua avó, disse ele finalmente. Cada palavra soava como se custasse algo. Era o mais perto que tinha chegado de reconhecer. Obrigada. Então, você vem para o jantar de domingo? Ainda não, pai. Não estou pronta. Quanto tempo? Não sei, mas te aviso quando estiver. Silêncio, depois bem baixinho. Ok. Clique. Pus o celular na mesa, olhei para o anel. A safira captava a luz da cozinha do jeito que sempre captura. Aquele azul profundo e quieto, firme como uma respiração segurada. Ele não tinha pedido desculpas. Não de verdade. Tinha reconhecido o que aconteceu do jeito que se reconhece uma lombada, relutantemente, sem diminuir a velocidade. Mas tinha dito, decisão da sua avó. 4 palavras que custaram mais para um homem orgulhoso do que jamais admitiria. Era um começo. Não era suficiente, mas era um começo. No sábado seguinte, dirigi até o cemitério de Gramado. A estrada serpenteia por fazendas, plana, verde, o tipo de primavera gaúcha que cheira a terra revirada e grama nova. Viviane Grady está enterrada ao lado do marido Francisco, debaixo de um velho bordo que está ali há mais tempo que qualquer um dos dois. Levei tulipas amarelas, as favoritas dela. Costumava plantar ao longo do lado sul da casa todo outubro, pressionando os bulbos na terra com as mãos nuas, porque dizia que luvas a deixavam desajeitada. Coloquei as tulipas contra a lápide e sentei na grama. O anel estava na minha mão. A luz do sol atravessava a safira e jogava uma sombra azul fraca na pedra. Eu guardei, vovó, eu disse. Como você pediu. Um cardeal pousou no galho do bordo acima de mim, inclinou a cabeça, ficou. Não foi fácil, mas guardei. Liguei para Margarida. Ela veio. Leu sua carta. Sorri. Você realmente planejou tudo, não é? O vento movia a grama. As tulipas se inclinavam para ele. Pai ainda não chegou lá.
pode nunca chegar. Mas tio Raul veio através. Disse o que você contou para ele. Se levantou. Olhei para o anel. Girei no dedo. 40 anos da vida da vovó Viviane moldados naquela fina aliança de ouro. Da bisavó antes dela. Meu agora. Você disse que me deu este anel porque sou o tipo de pessoa que guarda coisas. Eu disse, você estava certa. Guardei o anel. Pressionei a mão contra a grama. Senti a terra embaixo, fresca, sólida, permanente. Mas o que realmente guardei foi minha voz. O cardeal cantou uma vez e voou. As tulipas seguraram o terreno. Levantei, sacudi os joelhos, dirigi para casa, sozinha, mas não solitária. Não mais. 6 meses depois da Páscoa, minha vida parecia diferente, não dramaticamente diferente. O apartamento era o mesmo, o trabalho era o mesmo, o anel ainda estava na minha mão toda manhã quando eu servia o café. Mas a arquitetura da minha família tinha mudado. Tio Raul e eu começamos a jantar juntos toda quinta. Na casa dele, um pequeno rancho que ele mesmo tinha construído na saída da rodovia, cheirava a serragem e a frigideira de ferro que usava para tudo. Sobre carne moída e feijão verde, ele me contava histórias da vovó Viviane que eu nunca tinha ouvido. Como ela uma vez dirigiu numa nevasca para levar um casserole para uma vizinha que nem gostava. Como tinha dito para o vovô Francisco no segundo encontro que nunca mudaria o sobrenome, e ele disse, então vou ter que casar com uma Grady. Esses jantares de quinta se tornaram a parte da semana que eu mais esperava. Júlia e eu começamos a tomar café uma vez por mês. Um café neutro em Gramado, no meio do caminho entre a casa dela e a minha. Sem pais, sem Tiago, só nós. As conversas eram cuidadosas no começo. Clima, trabalho, tópicos seguros. Mas no terceiro mês, ela me perguntou sobre o último ano da vovó Viviane. Como foi? Do que falavam? Coisas que Júlia nunca tinha perguntado antes, porque nunca tinha estado lá para ver. Minha mãe ainda mandava mensagem aos domingos. Algumas eram genuínas. Espero que tenha tido uma boa semana. Algumas eram culpa. Seu pai sente sua falta na mesa. Respondia às primeiras. Deixava as segundas no lido. Roberto Duarte nunca mencionou o anel de novo. Nem uma vez. Se isso significava aceitação ou evitação, eu não conseguia dizer. Mas o anel ficou na minha mão e ele parou de fingir que não deveria estar lá. Não cortei a família. Só parei de deixar eles me cortarem. Júlia se casou com Tiago num sábado em outubro. O celeiro restaurado nos arredores de Gramado. Vigas expostas, luzes de corda, tudo que ela tinha descrito naquela mesa de Páscoa 5 meses antes. 60 convidados, quarteto de cordas, sálvia e marfim por toda parte. Usei um vestido azul marinho e o anel de safira da vovó Viviane. Júlia desceu o corredor no braço da minha mãe. Meu pai caminhou ao lado deles, mas ligeiramente atrás, meio passo atrás, posição que Tiago tinha insistido silenciosamente. Roberto Duarte no casamento da filha, presente, mas não liderando. Foi um pequeno ajuste. Dizia tudo. Júlia usava o anel de Tiago, um solitário clássico de diamante. Sem safira, sem herança, o próprio anel escolhido pelo homem que ela escolheu. Sentei na terceira fila, nem na frente nem atrás. Uma posição que escolhi para mim. Quando Júlia passou pela minha fila, virou a cabeça, cruzou o olhar comigo, deu um pequeno aceno, o tipo de aceno que carrega peso quando vem de alguém que costumava tomar as coisas como garantidas. Acenei de volta, sem abraço, sem lágrimas, só reconhecimento. Depois da cerimônia, tia Carol me encontrou na hora do coquetel. Tinha uma taça de champanhe em cada mão e me deu uma sem perguntar. Viviane teria amado isso, disse ela. Olhei para as luzes de corda, as vigas, as pessoas rindo. Senti o anel no dedo, quente do ar da noite, sólido. Ela está aqui, eu disse. Carol tilintou a taça contra a minha. Bebemos. O ar de outubro estava fresco, o celeiro brilhava, e em algum lugar dentro um quarteto de cordas tocava algo que quase reconheci. Eu não precisava ser o centro do casamento de Júlia. Não precisava provar nada. Só precisava estar lá nos meus próprios termos com o anel da minha avó na mão e minha própria voz no peito. Isso era suficiente. Então, aqui está o que quero dizer para você, e estou dizendo como alguém que passou a maior parte da vida entendendo errado. Se você é a pessoa na família que sempre cede, eu entendo. É mais fácil,
é mais rápido e às vezes parece amor. Você diz a si mesmo que manter a paz é o mesmo que ser uma boa filha, uma boa irmã, uma boa pessoa. Não é. Existe diferença entre manter a paz e perder a si mesmo. Confundi essas duas coisas por muito tempo. Achava que se só ficasse quieta, se só deixasse passar, se só entregasse o que pedissem, eventualmente eles me veriam. Eventualmente diriam: sabe, Maíra, você importa também. Eles nunca disseram, nenhuma vez, não até uma mulher de 79 anos, me sentar à mesa da cozinha e colocar um anel na minha mão e dizer: isto é para alguém que guarda coisas. Minha avó viu antes de mim. Me deu aquele anel não só como presente, mas como pergunta. Eu conseguiria guardar algo que era meu, mesmo quando todo mundo me mandava soltar? A resposta acabou sendo sim, mas precisou de uma ligação, uma advogada e uma carta de além-túmulo para chegar lá. Você pode não ter uma Margarida Alves, pode não ter um tio Raul, mas tem sua própria voz, e prometo que ela é mais alta do que você pensa. O anel na minha mão vale talvez uns 8.000 reais. Não é o Hope Diamond, mas minha avó usou todos os dias por 40 anos, e me deu porque queria que uma parte dela ficasse com alguém que seguraria. Estou segurando, vovó. Prometo. Olho para o anel às vezes de manhã quando a luz bate através da janela da cozinha. À noite quando estou revisando planilhas na mesa de jantar e pego um flash de azul contra o papel branco. É uma safira oval engastada em ouro fino. A aliança está ligeiramente gasta por dentro de 40 anos na mão da minha avó. A pedra tem uma pequena inclusão perto da base. Um fio de seda, o joalheiro me disse, comum em safiras naturais. Vovó Viviane chamava de impressão digital do anel. Alguns dias penso no que teria acontecido se eu não tivesse feito aquela ligação. Se tivesse sentado naquela sala de jantar e visto Júlia levar para casa, se tivesse dito a mim mesma que era só um anel, só metal e pedra, não valia a briga. Mas nunca foi só um anel. Era uma decisão. Minha avó decidiu que eu valia a escolha. Meu pai decidiu que eu não valia perguntar. E eu decidi na varanda dos fundos da casa dos meus pais naquela Páscoa, com 18 pessoas esperando dentro, que a decisão da mulher morta pesava mais que a pretensão do homem vivo. Essa é minha história. O anel está na minha mão. A carta está na gaveta da mesinha de cabeceira. Tio Raul vem jantar nas quintas. E toda terça dirijo até Gramado e sento com vovó Viviane debaixo do bordo do jeito que sempre fiz. Algumas promessas não terminam quando alguém morre. Algumas promessas estão apenas começando. Se esta história lembrou você de alguém, uma avó, um pai, um amigo, alguém que te viu quando ninguém mais viu, eu adoraria ouvir sobre eles. Deixe um comentário. Me diga o nome deles. E se você conhece alguém que está sendo mandado entregar algo que é legitimamente dela, seja um anel, um limite ou a própria voz, mande este vídeo para ela. Às vezes saber que não está sozinha é o primeiro passo. Tem mais histórias como a minha na descrição abaixo. Obrigada por estar aqui. Te vejo na próxima.